Eu consegui esse MacBook Pro de graça. Será que eu consigo consertar ele? Mesmo consertado, dá pra usar uma máquina dessa 12 anos depois? Recentemente um parente me perguntou se eu queria um antigo MacBook dele, que infelizmente não estava funcionando. Esse daqui é um MacBook Pro Early 2011. A primeira coisa que eu tentei fazer, obviamente, como acho que é o mais normal, eu tentei ligar ele para ver como é que era o estado da situação. Ao tentar colocar ele no carregador e tentar ligar ele, eu percebi que ele não dava nenhum sinal de vida. A única coisa que eu percebia era ali na lateral, tem uns LEDzinhos de indicação de bateria, e dá pra ver que se você clicasse ali, quando ele estava conectado no carregador, ele até acendia umas luzinhas, que significa que ele estava tentando receber, de certa forma, energia, né? Olhando um pouquinho mais atento ao notebook, a primeira coisa que eu percebi foi o estado precário da bateria. Sério, ela estava tão estufada que ela já tinha colocado a carcaça basicamente completamente dobrada, a carcaça de baixo, e quando eu abri finalmente a carcaça, deu pra ver que ela estava muito estufada. Eu até fiquei preocupado com alguma explosão que poderia acontecer, porque estava realmente numa situação muito precária. Com o estufamento pode causar danos em outras partes do computador, como o touchpad principalmente, que está do outro lado, né? Na parte da carcaça de baixo, a bateria pode estufar e chegar ali no touchpad, ali por volta ali perto do teclado. Primeira coisa que eu fiz então foi arrumar uma nova bateria. Comprada a bateria, inclusive junto com um kit de ferramenta, porque para quem não sabe, não é simplesmente Phillips para você conseguir tirar a bateria. A carcaça tem só chaves Phillips, mas para abrir depois é sim uma chave proprietária, então eu comprei a bateria junto com esse kit. Uma vez trocada a bateria, eu pude então perceber que outro grande problema desse computador era o carregador. Não era original, obviamente, e esse carregador paralelo estava funcionando muito mal, simplesmente não carregava o aparelho, às vezes dava muito mau contato. O que provavelmente impediu eu de ligar o aparelho da primeira vez. Mesmo com a bateria estufada, é esperado que o computador ainda assim ligue. Mesmo sem bateria, mas nesse caso ele não estava ligando porque provavelmente não estava recebendo quase energia nenhuma daquele carregador que estava com defeito. Eu então resolvi pegar emprestado um carregador de um outro conhecido meu que saberia que ia funcionar o carregador só para testar, para ver se colocando o carregador e carregando a bateria até o final, se eu conseguiria ligar o aparelho. E sim, eu finalmente, depois de adquirir de conseguir pegar emprestado esse carregador e trocar a bateria, eu consegui ligar o computador. Ele obviamente estava com senha, com Apple ID, com senha de usuário, que obviamente deu um certo trabalho a mais de conseguir formatar ele uma vez que ele tenha ligado, mas obviamente formatando o computador eu percebi que o teclado estava muito ruim, eu tinha de basicamente socar as teclas para que alguma tecla lesse, e o touchpad, ali a parte do mouse, né, o mousepad, touchpad, não estava funcionando de jeito nenhum. Uma vez que eu percebi que alguns desses consertos iriam ficar um pouco mais complexos e realmente ali questão de tempo estava um pouco complicada para mim, eu então resolvi achar uma assistência técnica para realizar esse serviço, que eu saberia que iria acontecer. Basicamente, eu consegui formatar o computador, mas eu não consegui reinstalar o software. Então, no momento, o computador estava sem software nenhum, estava sem macOS nenhum, por conta que os servidores da Apple para reinstalar o High Sierra, que era a versão que estava nele, não estão mais funcionando, não conseguia ir pelo próprio site da Apple, a própria ferramenta da Apple reinstalar. Eu sei que é relativamente simples fazer uma mídia de instalação para o Mac, mas como eu teria que provavelmente procurar alguma assistência para poder tentar ver essa questão do teclado e do mousepad, né, eu percebi que seria mais fácil simplesmente enfiar todas as listas desses problemas tudo de uma vez para uma assistência técnica especializada. Se você for lá olhar na internet, no iFixit, por exemplo, eles têm guias de consertos desses Macs de forma bem sucinta e não seria extremamente complexo fazer uma troca inteira, por exemplo, do teclado do touchpad. Mas como eu disse, eu não estava exatamente com o tempo muito e eu queria saber ali quanto ficaria também para eles fazerem esse serviço, então foi isso que eu fiz. Pedi então para consertar o touchpad, tentar consertar o teclado e instalar o High Sierra de novo, que é a versão
mais atual que esse Mac, é a versão mais atual de software que esse Mac suporta, mas isso eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Uma vez então consertado isso, ele ficou por volta dos R$400 para realizar esse conserto no computador, o que não é nem um pouco barato, mas assim, aparentemente o flat do touchpad tinha quebrado, iria ter que trocar, e esse tipo de peça é um pouco complexa de fazer. Então, eles também fizeram uma limpeza interna para conseguir consertar o teclado, que era basicamente sujeira, mas foi uma limpeza mais complexa, e realizaram então a instalação do High Sierra. Provavelmente, se eu tivesse mais tempo, eu faria o serviço, trocando o cabo flat, provavelmente por bem menos, mas teria que sim ter um certo período de aprendizagem para poder mexer nesses computadores, teria que comprar um kit de ferramentas mais complexo, não só as duas chavinhas que eu precisei para trocar a bateria, porque é uma coisa que tem um monte de chavinhas diferentes lá dentro do computador, né? Enfim, agora então eu tinha um computador consertado e funcional, que era basicamente o que eu estava procurando desde o início. Vamos então passar para a experiência de uso usando um computador como esse, mais de 10 anos depois. Esse modelo aqui, para ir mais específico da ficha técnica, para poder falar a respeito da minha experiência, era o modelo mais barato de 2011. Ele custava ali por volta dos $1.200 e para isso você ganhava o quê? Um i5 2415M de segunda geração, 4 GB de RAM DDR3 1333 MHz, 13.3 polegadas de resolução 1280 por 800 e provavelmente na época um HD de 320 GB, mas nesse caso aqui ele está com 240 GB de SSD, já foi realizada uma substituição do HD por um SSD. Na época é engraçado pensar, um SSD de 256 GB que eles vendiam como opcional, custava ali por volta de $650, metade do preço do computador. Enfim, ele foi lançado ali com o macOS 10.6 Snow Leopard e, como eu disse, a última atualização que ele é permitida receber de forma nativa é o macOS 10.13 High Sierra. Utilizando o High Sierra hoje em dia, a gente ainda percebe que ele tem um visual muito atual, eu não posso reclamar muito desse tipo de coisa. Agora, o que eu posso reclamar sim é do fato de que muita coisa não funciona mais, não tem mais suporte nativo para essa versão. Por exemplo, o Office 365, que é uma coisa que muita gente usa, Word, Excel, PowerPoint, não é suportado oficialmente mais por esse computador. Eu vou falar para você, o computador no dia a dia ainda parece muito rápido, por incrível que pareça. Eu atrelo isso muito, principalmente ao SSD, que para quem não sabe faz uma grande diferença de tempo de carregamento de tudo. Para ligar um SSD muito mais rápido, para acessar os aplicativos também é bem mais rápido e de modo geral a velocidade no dia a dia, ali no cotidiano, fica muito mais rápida por conta de já ter tido esse upgrade para um SSD. Obviamente, os 4 GB de RAM desse aparelho não são ideais para hoje em dia, mesmo para um sistema mais antigo como o High Sierra. 8 GB de RAM seriam muito melhores e proporcionariam mais guias abertas no Chrome, mais aplicativos abertos ao mesmo tempo, mas ainda assim dá para usar um aparelho como esse hoje em dia mesmo com 4 GB. Não tem muitos travamentos atrelados a isso, ok? O processador, como eu disse então, é um i5 de segunda geração que não deixa tão na mão assim não, ok? É um dual core, ou seja, não vai ter um desempenho assim muito bom, mas não vai ser ele que vai te impedir de fazer as maior partes das tarefas. Você vai ter uma limitação de software maior do que uma limitação de hardware, na minha opinião. Esse processador, na minha opinião, não faz o menor sentido de não poder contar com uma atualização de software mais recente. Um MacBook Air 2013, por exemplo, que é um pouquinho mais novo só e que conta com suportes mais para frente, não tem um processador melhor assim do que esse daqui. É bem semelhante. É uma limitação que basicamente foi imposta pela Apple, mas que você consegue sim driblar. Existem milhões de mecanismos diferentes de você poder instalar um macOS mais recente nesse aparelho, que permitiriam esse computador se tornar muito mais atual. Agora, mesmo assim, mesmo com o High Sierra, ou se você atualizar, vale a pena comprar um desse hoje em dia? Olha, como você pode ter visto ali, a conta ali de todos os itens, né? A bateria, o conserto do touchpad, a instalação do High Sierra, o carregador, ali ficou ali por volta dos 700, 800 reais.
ainda assim está abaixo do que o que um computador desse normalmente custa quando a gente vê ali no mercado de usados, ok? Eles ali ficam na faixa dos R$1.000, R$1.100 por aí. Por esse preço, se você, como eu disse, instalar o macOS mais recente e ir ao trabalho de procurar formas de melhorar esse computador, colocando mais memória, por exemplo, que é um dos últimos modelos ainda a contar com suporte e upgrade de memória de SSD de forma muito fácil, eu acho que ali com os 8 GB de RAM e instalando o macOS Big Sur, eu acho que ainda assim ele conseguiria rodar a maioria dos aplicativos comuns do cotidiano sem muitos problemas. Não vejo como seria uma experiência muito limitada. Ele ainda é muito bom para esse tipo de coisa. Essa tela, por mais que não tenha uma resolução muito alta, não é muito ruim, tem um padrão de qualidade muito bom, cores boas até. Agora, claro, se você pesquisar mais e estiver disposto a gastar um pouquinho mais, você sim poderá ter por pouco mais uma experiência talvez mais tranquila, sem ter necessidade de fazer tantas coisas você mesmo, né? Quesito de instalação do software, etc. Se você der uma olhada ali no varejo, etc., um MacBook Air 2013, 2014, que já vai suportar ali o Big Sur, ou seja, o mínimo para você conseguir instalar o Office 365, vai ficar ali por volta dos R$1.700, R$1.800 em lojas especializadas, com garantia, etc. Mas obviamente se você conseguir procurar na internet, você conseguiria em mercados como Facebook Marketplace, essas coisas até por menos. É um pouco mais caro, mas como eu disse, você já vai ter um Mac um pouco mais recente, que vai contar com esse tipo de software nativo, em vez de você ter que forçar a instalação. Também tem alguns outros ganhos. A tela do MacBook Air é um pouco maior de qualidade, a resolução é um pouco maior, é mais leve. Mas sim, tem outros problemas também. É muito mais difícil de fazer uma manutenção no MacBook Air. A bateria é muito mais difícil de trocar, não tem como você fazer upgrade de memória. Outra opção também seria um MacBook Air ali de 2015 a 2017, que são os últimos da primeira geração ali do MacBook Air, né? Esses aparelhos ali vão contar até com Monterey, ou seja, é mais recente ainda que o Big Sur, e fica um pouquinho mais ali, volta ali dos R$2.000. Que novamente vão contar com processadores ali de quinta geração, que vão ser um pouquinho melhores do que esse. Não muito melhores, ok? Mas vão ser sim melhores. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo de computadores, no qual eu conserto algum, falo um pouco a respeito da minha experiência com computadores um pouco mais velhos, novos, notebooks, etc., com certeza deixa aí nos comentários que eu posso tentar sim trazer mais conteúdos a respeito disso, não só conteúdo de celular. Mas é isso, vejo vocês semana que vem.